Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão participar, analisando as notícias com você, o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, a Camila Amorim, que também é advogada, e a gente vai começar conversando sobre a violência em Guarujá. Mais um policial militar sofreu um atentado de criminosos em Guarujá e morreu, Marcelo Pavão. Mais um policial militar aposentado. Aposentado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os telespectadores. Quem estiver assistindo a gente à noite, boa noite. Paulo, a gente está falando bastante aqui sobre esse assunto em relação à segurança, principalmente em relação a Guarujá. E até recentemente o secretário da pasta em Guarujá procurou o governo do estado, veio até um pelotão do choque, uma viatura, enfim, veio um destacamento da tropa de choque para o Guarujá, mas isso é insuficiente. A gente não pode continuar colecionando esse tipo de crime, principalmente contra militares, sejam eles da ativa ou aposentados, principalmente os da ativa. E a gente mais uma vez constata que o crime está se organizando, se disciplinando, colocando objetivos, né, do crime, enquanto as nossas autoridades, e aqui eu destaco as nossas autoridades administrativas, executivas, ficam pensando como investir, o que fazer. Não é trazer um batalhão, tem que trazer um destacamento inteiro, tem que fazer um posto avançado, extremamente fortificado, equipado, investir na inteligência para que a gente afaste o crime que está cada vez maior na nossa Baixada Santista. Não é segredo para ninguém que Santos, o Porto e as cidades ao redor são passagens, são meio de escoamento da droga para o resto do mundo, principalmente para a Europa. Então a gente não pode mais fechar os olhos com relação às drogas e à violência. Elas não são esporádicas, não é um caso pontual. Cada vez mais nós temos esse tipo de crime e isso precisa ser combatido. Mas não apenas a polícia chegar lá e prender os suspeitos, os bandidos. Nós precisamos aprimorar o nosso sistema legal, o nosso sistema penal, porque não dá mais para a gente conviver com a operação enxuga-gelo que as polícias vêm. Polícias civis, polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia de todas as áreas, hoje elas infelizmente atuam numa operação infindável de enxugar gelo. Então é um apelo que eu faço aqui na bancada do Opinião para que as nossas autoridades legislativas apresentem projetos que aprimorem o sistema penal, o sistema legal e que façam principalmente que o crime não possa valer a pena. Não é mais aceitável líderes, expoentes do crime, que têm todo o seu patrimônio oriundo de crimes, de roubos, de furtos, de todo tipo de ação, que como outro dia, por uma canetada, a justiça simplesmente devolve todo o produto do crime por algum problema que está acontecendo no processo. Não dá mais para a gente aceitar isso. Nós precisamos aprimorar, secar as fontes de renda do crime para a gente poder melhorar. Esse fato desse policial aposentado é apenas mais um e, infelizmente, se nada for feito, nós vamos continuar aqui comentando sempre esse tipo de crime que, volto a dizer, pode ser qualquer coisa, menos uma coincidência, um policial aposentado, menos um por aí. Então, não dá. A gente não pode aceitar de hipótese nenhuma esse tipo de ação da polícia. Temos que reagir. Camila Amorim, boa tarde. Boa tarde a todos, boa noite. O que o Pavão falou é perfeito. A gente tem a impressão que o crime cada vez mais se organiza e a polícia cada vez menos organizada. E não é culpa de quem está ali na frente, né, os policiais que estão ali de cara com o crime, mas sim é uma falta de investimento total na segurança,
pública que nós temos, seja municipal, seja estadual, seja federal, não há investimento, porque a gente vê que quando eles atuam, quando eles têm condições de atuar, só tem sucesso. A gente já comentou muito aqui do sucesso da polícia em apreensão de drogas, em tudo. Então, assim, falta organização da administração pública, falta investimento na polícia de forma geral, falta a polícia a administração pública se organizar para dar condições do efetivo policial que está lá na frente fazer alguma coisa. Sem investimento, sem organização, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Cada dia mais a gente vai estar noticiando essas coisas horrorosas e que, como o Pavão falou, não são esporádicas, está virando rotina. Não é legal, não é natural a gente ter que toda semana aqui no Opinião comentar mortes, sejam civis, sejam policiais. Não é normal, não é legal e a gente não pode aceitar. Nós, sociedade, temos que cobrar o poder público de fazer alguma coisa. O policial aposentado morre, o civil morre. E não é só na Baixada, não é só no Guarujá, em todo lugar a gente está vendo isso. Então, a administração municipal, a administração estadual, a administração federal, por favor, invistam na polícia. O que a gente vive hoje, nós somos reféns do crime, não é assim que funciona a vida. Todo mundo vai precisar de segurança privada. Nós, cidadãos, não temos dinheiro para ter essa segurança privada. E não é um mundo de cadeia que nós temos que estar, e sim os criminosos. Pavão, você disse que o governo do estado mandou uma tropa de choque para cá, e é verdade, e nessa semana circula no WhatsApp um vídeo em que vários criminosos de Guarujá ostentam armas e fazem desafios à tropa de choque. É difícil de saber se esse vídeo é atual ou não, mas a referência à tropa de choque faz crer que seja atual. Paulo, é mais um exemplo do desafio dos criminosos em relação às autoridades constituídas. Esse tipo de vídeo, seja atual, seja antigo, mas ele está sendo divulgado atualmente, ele reforça isso que a Camila também falou, que nós pensamos aqui. Há um desafio às autoridades constituídas, é um desafio de poder. No momento que os criminosos se instalam como donos de área, como acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a polícia não sobe em morro, em comunidades, se os criminosos, se os milicianos não autorizam. E, infelizmente, nós estamos permitindo o avanço da bandidagem aqui na nossa região, e essa bandidagem já está ameaçando. E aí, como é que fica a população? Ela vai aceitar a proteção dos milicianos e dos bandidos ou a proteção da polícia? É esse o dilema e é esse o objetivo do vídeo. É muito perigoso esse tipo de vídeo não ser combatido, esse tipo de ação não ser combatido. Porque senão os criminosos começam a dividir. Você quer o apoio de quem, população? Você quer o apoio nosso que a gente garante a tua segurança ou vocês querem ficar no meio do tiro? É isso que hoje o Rio de Janeiro já há algum tempo e querem trazer aqui para a Baixada. A gente não pode aceitar, Paulo. Camila? A Baixada, Paulo, é muito rica, não só pelo porto, mas por tudo que ela tem a oferecer, o turismo. Então ela acaba sendo alvo de criminosos. E como o Pavão falou, a gente vai ficar refém de quem? Dos criminosos, da polícia, que muita gente não acredita na polícia por conta de todos os episódios de corrupção, infelizmente, que temos. Então, assim, um vídeo desse não é normal, não pode ser aceitável. Tem que se combater, inclusive, isso. Mais uma vez, precisamos de investimento, treinamento na polícia. Eu não quero ser refém de criminoso. Alguém quer? Não. Eu quero a polícia. Então vamos administrar e vamos investir nela. Apesar dessa violência toda espantar turistas, e o turismo é uma das principais atividades econômicas da cidade da Baixada, é restaurante, é bar, é balada, é lanchonete, a parada dos navios de cruzeiros,
tem muitas atividades daqui da Baixada, principalmente as pousadas e os hotéis, dependem do turismo. E apesar dessa violência toda que assusta o turista, a previsão da concessionária do Sistema Anchieta Imigrantes, a Ecovias, é de que cerca de 260 mil veículos devam circular no sistema em direção ao litoral entre hoje e domingo, em função do feriado de amanhã, Pavão. Paulo, tem alguns fatores que colaboram para esses números, né? Nós estamos perto do 5º dia útil do mês, né? Então todo mundo está recebendo salário, então está todo mundo feliz até segunda-feira. Nós temos a previsão de tempo bom aqui na região e é uma das consequências da pandemia, onde boa parte dos brasileiros redesenharam seus trajetos turísticos e muita gente deixou de ir para fora, né? Questões totais, ou financeira, ou disponibilidade, enfim, e passaram a fazer o turismo regional. E com isso a Baixada ganha muitas visitas, muitos turistas. Agora, a gente precisa também falar para todo mundo que as nossas autoridades precisam começar a pensar efetivamente no turismo, não apenas como uma pasta para colocar apoio político ou partidário. A gente precisa ter projetos. Nós estamos às vésperas, né? Amanhã já é feriado, muita gente já não trabalha na sexta, e a gente fica querendo saber o que vai acontecer aqui na região. Quais são os eventos? O que o turista tem para vir aqui? Onde que as coisas estão acontecendo? Então a gente não vê esse fomento, a gente não vê essa informação rodar. Muitas coisas às vezes estão acontecendo e não são divulgadas, seja pelas prefeituras, seja pelas entidades que fazem os eventos. Então a gente precisa começar a pensar o turismo como uma indústria. É uma indústria extremamente rentável, é a indústria que, por exemplo, os Emirados Árabes, eles estão já redesenhando o seu trabalho, as suas ofertas. Não é mais o petróleo que eles estão pensando, eles estão focando no turismo. E lá é no meio do deserto, para ter praia, tem que criar uma praia no meio da areia. Nós temos mais de 8 mil quilômetros de praias, selvas, florestas, cerrado, caatinga, Pantanal. Está na hora da gente começar a falar turismo como indústria e não como passatempo. Porque a gente está vendo que tem uma série, Bertioga, tem trilhas, canoagem, aqui na Praia de Santos, Cubatão, tem a tirolesa agora, vários passeios. Então a gente precisa focar no turismo como indústria, fomentar a indústria do turismo, porque ela é muito rentável e vai trazer muito dinheiro para todo mundo aqui na Baixada. Camila? Eu fiz uma conta rápida aqui, simulando que em cada carro desçam 3 pessoas. Nós estamos falando de mais de 700 mil pessoas descendo para a Baixada. E a gente tem muita coisa legal na Baixada, muita coisa a ser explorada. O Pavão falou alguns lugares, eu vou dar uma dica simples. Caminhar no Jardim de Santos é uma coisa maravilhosa. E como ele também disse, falta investimento. Porque quem vai querer passear num lugar que é perigoso? Que um trombadinha passa, tá na moda o assalto de gente por bicicleta. Então a gente precisa de efetivo na rua para a gente poder chegar a, sei lá, quantos mil visitantes, porque tem o que fazer, tem o que explorar. O Brasil, de forma geral, tem muita atração turística, conforme o Pavão falou. A gente tem absolutamente tudo aqui. Temos agora até neve no sul. Então, assim, a gente tem muito o que ser explorado em relação ao turismo. Rio de Janeiro, que o Pavão falou agora há pouco, perigosíssimo, mas uma coisa maravilhosa. Então, assim, com segurança, a gente vai conseguir, tem potencial de ser um dos maiores polos turísticos do mundo, porque o Brasil, pelo tamanho que a gente tem de tudo aqui. Então, assim, não tem o que um turista fale que quer fazer e o Brasil não tenha como proporcionar. Então, assim, segurança, estrutura para o turismo. Eu acho que é isso que tem que investir, porque a gente tem tudo para explodir como um dos maiores polos turísticos do mundo. Eu vou dar uma outra dica bem simples, ou acompanhar do nascer do sol de Guarujá, do Morro do Maluf, aqui do
emissário submarino de Santos, da praia, em Praia Grande, antes dos criminosos acordarem, né? Ou então apreciar a lua cheia, que tem dado um espetáculo muito bonito nos céus da Baixada nos últimos dias. Assim, com cuidado para se proteger dos criminosos, mas com concentração suficiente e romantismo também, né? Para curtir a lua cheia. Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, nesta quarta-feira, a Camila Amorim e o Marcelo Pavão comentam, analisam as notícias com você. Uma notícia dessa semana, uma notícia de ontem, é a inauguração em Santos de uma casa de abrigo com 50 vagas para pessoas em situação de rua. O frio está chegando, a gente sabe que 50 vagas são claramente insuficientes, mas elas vêm se somar a uma estrutura já existente que a população de rua normalmente rejeita, muitos moradores de rua rejeitam porque não querem aceitar a disciplina desse local. Alguns têm até local para o cão, né? Sim. Paulo, primeiro... Mas é importante isso no frio, né? Então, são mais 50 camas para 50 pessoas saírem do frio das ruas. É insuficiente? É insuficiente. Agora, será que só a prefeitura, não estou falando de Santos, estou falando, será que só as prefeituras sozinhas vão conseguir dar conta? Não vão dar, porque é um problema social que tem que ser a união dos municípios, dos estados e da União Federal, para que você faça o seguinte: por que essas pessoas estão na rua? Tem gente de todas as origens ali. Não são pessoas que ou perderam o emprego, ou perderam a família, então precisam também de apoio psicológico e de programas de reinserção à vida útil. Porque não dá mais para a gente ficar simplesmente falando, olha, tem que ir para a cadeia. Aí a pessoa sai da cadeia, não consegue emprego. Para onde que ela vai? Vai para a rua, vai para as drogas, vai outra vez para o crime. Ah, a pessoa se separou, teve uma desilusão, entrou em depressão ou caiu nas drogas, foi para a rua. Como é que ele é tratado? Como um criminoso. Então não dá para a gente querer consertar esse problema social simplesmente fazendo como algumas prefeituras sempre fizeram, botando na Kombi e joga em outro município. Não dá. Então nós precisamos ter projetos e políticas públicas de reinserção desse pessoal. Como o Paulo falou, tem abrigos que podem levar o cão. Temos que ter psicólogos, assistentes sociais, saber se essa pessoa tem algum ofício. Você o que é encanador, é pedreiro? Vamos arrumar um emprego para essa pessoa. Vamos dar suporte para essa pessoa. Você é um ex-presidiário, o que você fez? Ah, eu furtei um saco de laranja. E aí você está com a mancha de você não ser uma pessoa mais do bem. E como é que você vai voltar para a sociedade, se a sociedade te expulsa? Então tem que ter projetos de reinserção. A gente comemora sim essas 50 vagas, temos que comemorar mais, mas temos que ouvir projetos integrados entre prefeitura, estados, União, que tragam essas pessoas de volta. Porque pessoas que recebem auxílio emergencial, Bolsa Família, Bolsa Aquilo, a maioria dessas pessoas querem sair desses auxílios, querem andar pelas próprias pernas e precisam de ajuda. Agora, passa principalmente pela descriminalização do usuário de drogas, porque a gente não pode esperar que essas pessoas que não têm dinheiro para comer não vão ser usuários de drogas, porque, pessoal, drogas lícitas e ilícitas, né? Porque seja o álcool, seja a maconha, seja qualquer outra coisa, a gente precisa resgatar essas pessoas. E não é falando que são criminosos. A gente tem que trazê-los para a vida útil. E isso tem que ter muito trabalho, muita ajuda e muita dedicação de políticas públicas e privadas também. Senão, a gente vai continuar sempre falando que é o vizinho que é o problema, que é o vizinho da frente, que é o filho do outro que está com o problema. Nunca é o nosso. A gente precisa mudar essa chave, ter empatia e ajudar essas pessoas, porque elas não querem coitadismo, elas não querem pena, elas querem ajuda. Camila?
O Pavão falou tudo. Eu só acrescentaria que também nós, sociedade, que temos uma condição, que temos um teto, uma moradia, também devemos ajudar. É uma questão de solidariedade. Ninguém está na rua porque quer. Quem está na rua é porque não viu outra alternativa. Então teve que ir para a rua. A gente vê muita gente capacitada na rua e todos que estão ali não estão ali por falta de opção, seja por conta de uma doença, uma depressão, seja por conta de um desemprego, seja por conta de várias coisas, elas estão na rua, mas não por opção. Então, nós, sociedade, também devemos ajudar, não incentivar a estar na rua. Eu sou contra a darmos dinheiro, mas agora no frio, dá um cobertor, dá um moletom, meia, assim, não custa nada você separar uma meia sua, um moletom seu que você vê lá no armário que não usa há muito tempo, doa. Essas pessoas precisam. E é bárbaro, embora sejam 50, a gente fale, só 50, não, são mais 50 lugares para essas pessoas ficarem abrigadas, para essas pessoas começarem a ter uma condição de vida digna. Porque quem está na rua, ela não quer a nossa pena, ela se sente mal, sentindo que nós temos pena. Elas querem ajuda. E nós e principalmente o poder público precisa dessa ajuda. Então, muita gente não quer ir para abrigo porque tem regra, porque tem disciplina. Ou outra coisa, a questão dos cachorros. Mas essas pessoas, a gente tem que incentivar a irem para abrigo. Mais 50 vagas, muito bom. Mais 50 pessoas acolhidas, tendo oportunidade de ter dignidade. Então, assim, de 50 em 50 a gente atinge um número grande. E as pessoas precisam ter essa reinserção à sociedade. Então, assim, vamos dar oportunidade dessas pessoas mostrarem que elas têm condições de exercer um trabalho, de ganhar o seu próprio dinheiro. Tá difícil? Tá. Estamos vivendo uma crise? Estamos. Mas nunca é ruim dar oportunidade aos outros, seja fazendo qualquer tipo de serviço. Então, assim, vamos incentivar mais abrigos, vamos incentivar a ajuda do poder público e também vamos ajudar. É isso que eu tenho a acrescentar em relação ao que o Pavão falou, porque ele já fala tudo. A questão da droga, ela está diretamente relacionada com a questão da população de rua, num número grande de casos, e esse problema é muito, muito difícil de resolver. Precisa do envolvimento de todos nós para poder minimizar, atenuar um pouquinho essa questão dramática realmente das drogas. No domingo em São Paulo vai ser realizada a Avenida Paulista, adota todas as cores, o colorido total, o arco-íris, porque é o dia da parada, a 27ª edição dessa parada já tradicional, um dos eventos que reúne o maior número de pessoas no ano no Brasil, a parada do orgulho LGBTQIAP+. Eu não sei nem se na promoção, eu sei o que significa, mas eu não sei nem se na promoção em São Paulo dessa parada, essa sigla já está atualizada, porque ela vem crescendo. Ela é LGBTQIAP+. Eu também não sei falar, mas é o evento mais rentável no ano para a hotelaria e restaurantes em São Paulo. Supera até o Ano Novo e o Carnaval. Para se ter uma ideia de quanto dinheiro esse evento em São Paulo envolve. O que a gente deseja é que as pessoas que estão indo para a Paulista, para os bares, para as baladas, que a gente tenha um feriado e um evento com paz, com harmonia, com diversão, com alegria. Você não gosta do evento? Não vá. Você não está com vontade de ir? Não compareça. Você não concorda? Não tem que arranjar encrenca. Quem não quer, não vai. Se lembra aquela história, quando um não quer, dois não brigam? É por aí. Não adianta a gente
ter um evento que rende para a cidade, um evento que traz divisas para a cidade, que movimenta, como a Camila falou, um ambiente de crise, traz dinheiro. Até nas cidades em volta, como na Baixada, muita gente que vai para a parada no domingo, no feriado está rodando pela praia. Então, vamos interpretar como um evento para todos. Se você não quer, não vai, mas não arranje encrenca. Vamos deixar que a alegria prevaleça, que o hábito gostoso de comemorar prevaleça e que todos na segunda-feira comemorem que venderam tudo, que fizeram todas as seus projetos econômicos aqui e que ninguém foi ferido, ninguém foi maltratado. A parada do orgulho LGBTQIAP+, ela abre espaço inclusive para o empreendedorismo, para a criatividade empresarial. Houve um ano em que um ambulante decidiu vender algemas cor-de-rosa e pretas de pelúcia, vendeu tudo, foi um sucesso absoluto, Camila. Pois é, Paulo, vamos começar falando o que o Pavão falou. Se você não simpatiza, se você não gosta, não vá. Quero semana que vem que a gente noticie que foi um sucesso e que não teve problema algum. É uma parada muito alegre, acontece aqui perto da minha casa, é um pessoal animado, um pessoal de bem com a vida. Então só compareça lá quem está de bem com a vida. E essa questão, a gente vê os ambulantes ganhando dinheiro, a gente vê micro e pequenos empreendedores ganhando dinheiro. Então, assim, é uma oportunidade para o turismo, para o comerciante, para o ambulante. É um turismo que vem para São Paulo e se estende para a região. Então, assim, não vamos criar confusão, vamos curtir, que os ambulantes ganhem muito dinheiro, que os microempresários, os microempreendedores possam também ali apresentar seus produtos e ter também, além da renda, poder começar seu negócio daquele jeito que ele bolou, que ele planejou. E, assim, sábado vamos descer para a Baixada para pegar um calorzinho. Domingo volta para São Paulo para essa festa gigante que acontece por aqui no domingo. E assim, é uma festa alegre, são pessoas felizes e felicidade nunca faz mal, ainda mais no que nós estamos vivendo hoje, que é uma onda negra, né, que está sobre as nossas cabeças. Vamos ser felizes, não vamos atrapalhar a felicidade do outro, isso é o mais importante. Que todas as cores do arco-íris estejam na Avenida Paulista e em paz, com o branco da paz, nesse domingo. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, volta já já, mas é rapidinho mesmo para o último bloco. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, a Camila Amorim e o Marcelo Pavão estão analisando as notícias com você. A gente falou bastante de turismo aqui, por conta principalmente da violência na Baixada Santista, mas por conta dos eventos e do movimento turístico com esse feriado de amanhã, Corpus Christi, bem coladinho no final de semana, muita gente enforca sexta-feira. Agora, em Salvador começou mal esse que a gente chama de feriadão, né? Que na verdade não é um feriadão, é um feriado e mais um fim de semana com a sexta-feira, em muitos casos, enforcada. Começou muito mal, todos os voos, todos os pousos e decolagens foram suspensos em Salvador na noite de ontem e na madrugada de hoje, Camila, por conta de um problema na sinalização, no balizamento das pistas de pouso e decolagem. Isso tem um nome para mim, falta de manutenção. Porque como que você percebe um problema desse na véspera de um feriado, onde certamente temos uma quantidade absurda de passagens vendidas, tanto para ir para Salvador quanto para sair de Salvador. E vale lembrar que Salvador é um ponto para muitas cidades ali da Bahia, né? Então muita gente desce em Salvador, pega um carro ou um ônibus ou uma van
e vai para cidades ali próximas. Então, assim, uma falha de manutenção absurda. Como que percebe-se isso numa véspera de feriado? Como que não foi feita essa manutenção ao longo do tempo? Então, assim, que esse problema seja resolvido durante o dia de hoje, que a gente possa poder contar com os voos todos a partir de hoje à noite, que é quando muita gente começa a sair de suas cidades com destino ao seu local do feriado. E assim, manutenção é uma tristeza, mas quantas vezes a gente noticia aqui que a falta de manutenção causa muitos problemas. Então, é assim, uma tristeza, mas que eu espero que resolvam isso hoje durante o dia, porque atrapalha a vida de muita gente, de muita companhia aérea, e o prejuízo do que está acontecendo para a área do turismo ainda não dá para calcular, mas vai ser muito grande, porque vai mexer com a economia de muitas cidades, não só da cidade de Salvador. As operações foram restabelecidas. O problema foi definido primeiro como restrições operacionais, né, na iluminação da pista. Ele se deve, segundo os dirigentes do aeroporto de Salvador, às chuvas fortes que caíram na cidade nessa semana. Mas o fato é que demorou para resolver, foi uma noite inteira, uma madrugada toda, só na manhã de hoje que foi restabelecido. E o feriado de muita gente já começou mal, né? Então, Paulo, veja, eu estava vendo aqui... Começou atrapalhado. Veja, a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é quem estabelece as regras e a quem esse tipo de evento é subordinado, pertence a qual ministério? Ao Ministério da Infraestrutura. Ok, tem lógica, né? Infraestrutura, aeroporto. Nós temos o Ministério de Portos e Aeroportos, sendo que o Ministério de Portos e Aeroportos não tem a ANAC sua subordinada. Então, é a mesma coisa agora que o Congresso colocou a fiscalização ambiental no Ministério da Justiça. É esse tipo de tolice brasileira é que a gente precisa combater. Porque que aeroporto no mundo fica 12 horas sem ter avião pousando ou decolando por conta de falha na iluminação do balizamento da aeronave? Porque a gente vê assim, olha, caiu neve, inundou, teve terremoto. Não! Foi uma falha técnica que demorou 6 horas para ser restabelecida e mais 6 horas para começar o primeiro voo. O problema foi às 18h30, 6h30 da tarde de ontem, e só o primeiro voo saiu às 6 horas de hoje. Que protocolo é esse? Então, assim, privatiza-se o aeroporto e cadê o controle? Cadê a fiscalização? Cadê a ANAC? Cadê o Ministério da Infraestrutura? Porque o Ministério dos Portos e Aeroportos, não sei para que serve. Porque se não está subordinado a ele, para que serve? E aí... Alô, ministro Márcio França, porto e aeroporto, se tem um ministério, a ANAC tinha que estar no seu guarda-chuva. Então não dá pra gente. Aí veio que nem o grupo chinês que tá com o Galeão. Tá lá, já quis devolver, não quer mais, agora quer rescindir. É outro grupo que privatizou o aeroporto de Salvador. Então a gente está privatizando e não fiscalizando. Então a gente precisa entender isso. Privatizar não é o problema, mas tem que ser eficiente. 12 horas um aeroporto parado, isso não se vê em lugar nenhum no mundo. Então a gente precisa atentar para isso, Paulo. Camila? O Pavão está mais uma vez certo. Aeroporto parado, dinheiro sendo perdido. E a gente vê locais de neve, ok, mas rapidinho limpam a pista, rapidinho tem voos normais. E assim, é falta de juízo de muita gente. E como que você pega uma concessão de aeroporto, como você pega qualquer coisa e quer devolver, igual aconteceu no Galeão? Só falta quererem devolver Salvador também. Então, assim, é falta de diligência pré-compra, pré-concessão, falta de diligência posterior, e o poder público não fiscaliza. Não é novidade. Mais uma vez, não estamos comentando novidade. Estamos comentando
omissão do poder público, falta de uma due diligence, como a gente fala no direito, antes de você se candidatar a uma concessão. Enfim, é erro atrás de erro. E quem sai prejudicada? A população. Aquelas pessoas que planejaram se divertir em algum lugar, não conseguem. Camila, quando a gente lê certas notícias, tem detalhes assim até difíceis de acreditar. O ex-assessor, principal assessor do Arthur Lira, era assessor parlamentar da liderança do PP, foi exonerado na segunda-feira, depois que esse escândalo explodiu, Luciano Cavalcante. A Polícia Federal quebrou o sigilo do telefone dele e encontrou um grupo de WhatsApp chamado Robótica, o escândalo dos kits de robótica, Robótica Gerenciamento. É um nome de grupo no WhatsApp onde está o Luciano Cavalcante, que é o ex-assessor do Arthur Lira, e também uma das sócias da empresa Megalic, que é envolvida na distribuição desses kits superfaturados. Eles eram comprados a R$ 2.700 em São Paulo e vendidos para prefeituras pobres do interior de Alagoas por R$ 14 mil cada um. Paulo, para virar grupo de WhatsApp é porque o negócio já está muito difundido, muita gente sabe. Ninguém tem grupo de WhatsApp de 2 pessoas. E assunto sério a gente não bota no WhatsApp, né? A gente liga, a gente registra por e-mail, a gente faz outras coisas. Então, mais uma prova do crime, mais uma prova de que o poder público perdeu dinheiro à toa, né? Porque faz o município pagar caro por aquilo que veio barato. Então, assim, estamos desperdiçando dinheiro do município, estamos tendo corrupção em tudo quanto é lado. E, de novo, para virar grupo de WhatsApp é porque muita gente sabe, não era segredo para ninguém. O que, mais uma vez, é lamentável. Pavão, 2 observações aí. Primeiro, que é mais um escândalo do orçamento secreto, das emendas do relator. Sim. Segundo, que é mais um escândalo com o dinheiro do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE. Exato, Paulo. Aí a gente acrescenta ao comentário a lei que foi aprovada pelos nossos congressistas, que afrouxa a improbidade administrativa. Veja, se a peça custa R$ 2.700 no mercado e é vendida para prefeituras, no caso pobres, mas prefeituras a 14 mil, aí a gente já tem que ver, cadê vereadores, cadê Ministério Público, cadê Tribunal de Contas, cadê todo mundo que recebe e bem para trabalhar e não faz nada? Porque isso é roubo, isso é roubo. Nós estamos sendo roubados pelos nossos administradores. E isso não pode ser uma pena branda, tem que ser muita energia. Por quê? Porque esse povo, e a gente está falando de grupo de WhatsApp, de meliantes, o cara era assessor da liderança do Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara, até segunda-feira. Detalhe, a Folha de São Paulo denunciou essa prática há 1 ano. E nada foi feito até agora, quando foi novamente descoberta a situação. Então, o que a gente tem? É a certeza desses bandidos da impunidade. Eles têm certeza quase que absoluta de que nada vai acontecer. Porque a gente sabe que vai ter um pelo em ovo nesse processo, que vai chegar nas cortes superiores, no STJ, no STF, e vão falar, olha, tem um pelinho aqui, eu vou anular tudo. Então todos os julgamentos vão para o lixo, porque algo está. Então ninguém vai ver nada até o final do processo. Mais uma vez a gente está vendo a certeza da impunidade no trato da coisa pública. Não tem nem vergonha de falar robótica, gerenciamento e está roubado. Aí ele é afastado, ano que vem é eleito vereador e daqui a 2 anos for candidato a deputado. Nós também precisamos ter vergonha na cara de não votar em bandido. Para terminar, uma notícia extremamente preocupante que não vai dar tempo de comentar, que é o rompimento de uma barragem na Ucrânia que ameaça
a maior central de energia nuclear da Europa. Então, uma notícia extremamente preocupante. Mas também uma notícia muito alegre: a tenista brasileira Bia Haddad venceu hoje de manhã a tunisiana Ons Jabeur no terceiro set de virada. A Bia Haddad é a 14ª do mundo no ranking, a tunisiana é a 7ª e se classificou para enfrentar amanhã, às 11h15 da manhã, na semifinal, a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. A Bia Haddad, ela iguala um feito de que há 55 anos não se repetia, que é a chegada de uma brasileira na semifinal de um torneio de Grand Slam. Aconteceu em 1968 com a Maria Esther Bueno no US Open. E a Bia Haddad alcança esse feito em 2023, 55 anos em que não acontecia a chegada de uma brasileira na semifinal de um torneio de tênis de Grand Slam. Parabéns para a Bia Haddad. Isso é resultado de um trabalho extremamente profissional de uma equipe multissetorial. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Marcelo Pavão como comentarista, da Camila Morim, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h30 da tarde, e uma ótima quarta-feira e um ótimo começo de feriado também para você que você merece.